Esse é o resumo explicado do chamado julgamento da trama golpista que você estava procurando. Eu sou Maria e esse é o Atualiza Direita. O Supremo Tribunal Federal abriu a fase final do julgamento contra Jair Bolsonaro. E o que aconteceu foi exatamente o que todo mundo já esperava. Alexandre de Moraes votou para condenar o ex-presidente. E não foi pouco, não. Ele chamou Bolsonaro de líder de uma organização criminosa e disse que não há nenhuma dúvida de que houve uma tentativa de golpe. Vamos entender o que rolou nesse julgamento histórico do dia 9 de setembro de 2025. Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar como relator do processo. E ele não economizou palavras. Classificou Bolsonaro como o chefe de um grupo criminoso que teria articulado a derrubada do resultado das eleições de 2022. Na visão dele, não eram só conversas ou planejamento. Segundo ele, houve uma organização com papéis definidos e até 13 atos executórios que mostram que o grupo teria tentado manter Bolsonaro no poder mesmo depois da derrota. Ou seja, ele não tratou como cogitação, mas como ação. Moraes deixou claro que, para ele, Bolsonaro era o líder de tudo isso. Essa classificação é muito grave porque, se o voto for acompanhado pela maioria, a pena pode ser bem maior do que a dos outros réus. Ele se baseou em relatórios da Polícia Federal, depoimentos, mensagens, reuniões e até vídeos. O discurso foi de que o conjunto dessas provas mostra não só planejamento, mas execução. E o que muda agora? Com esse voto e o do Flávio Dino, o placar está 2-0 pela condenação. Ainda faltam os votos de Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Se mais um acompanhar, já garante maioria para condenar Bolsonaro. Por que isso importa? Porque Moraes fechou questão. Tratou Bolsonaro como cabeça do esquema, afirmou que houve atos executórios e disse que não existe espaço para anistia ou indulto. Ou seja, se depender dele, a condenação será pesada e definitiva. Moraes fez exatamente o que todo mundo já esperava. Pediu a condenação de Bolsonaro, tratou ele como chefe de organização e disse que não foi conversa fiada, mas atos concretos. Ele quer condenar de qualquer jeito. Agora, tudo depende dos próximos ministros. Se mais um votar junto, Bolsonaro já entra condenado. A gente precisa entender bem o que está acontecendo, porque não é só sobre um homem, é sobre a forma como estão tratando a oposição no Brasil. Para Moraes, tudo isso faz parte de um plano coordenado e Bolsonaro seria o mentor principal. O voto dele foi direto: condenação por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O voto de Dino classificou Bolsonaro e Braga Neto como os grandes líderes do suposto esquema e já adiantou que vai pedir penas mais pesadas para os dois. Já em relação a outros réus, como Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio, ele sinalizou que as penas devem ser menores, como se houvesse diferentes níveis de envolvimento. Outro ponto importante é que Dino rejeitou de forma dura qualquer chance de anistia ou indulto. Ele disse que os crimes apontados não podem ser perdoados, nem mesmo por lei futura, deixando claro que o STF quer fechar qualquer porta de saída jurídica para Bolsonaro. Durante o voto, Dino também fez questão de dizer que não está julgando as Forças Armadas como instituição, apenas alguns militares, e que influências externas não podem pesar na decisão. Ou seja, tentou dar um tom de normalidade processual, mas ao mesmo tempo reforçou que vai tratar o caso como algo grave. E teve até metáfora polêmica. Ele disse que o plano não era uma Bíblia verde e amarela, mas sim um punhal verde e amarelo, dando a entender que havia intenção clara de ferir a democracia. Resumindo, Dino adotou um discurso forte, sem abrir brechas, seguiu Moraes, colocou Bolsonaro e Braga Neto como cabeças do movimento e deixou claro que, se depender dele, a condenação será dura e sem perdão. O que está em jogo? Se essa visão de Moraes prevalecer, Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão. É a pena máxima prevista pela lei brasileira. Claro, sabemos que dificilmente alguém cumpre esse tempo integral, mas o impacto político é imenso. Além da prisão, vem a inelegibilidade, que tiraria Bolsonaro do jogo eleitoral de 2026 e enfraqueceria toda a direita brasileira. E aqui vale ressaltar:
Esse julgamento não é apenas sobre Bolsonaro. Ele é um divisor de águas. É a tentativa de colocar um ponto final na força política do ex-presidente, usando o judiciário como ferramenta. Como segue o julgamento? Para Bolsonaro ser condenado, basta que 3 ministros sigam a linha de Moraes. E conhecendo a atual composição da corte, é difícil acreditar que virá uma absolvição. O julgamento deve seguir até sexta-feira, com sessões diárias. Então, a qualquer momento, podemos ter o veredito final. As acusações formais, só para você ter ideia da gravidade do que está em jogo, Bolsonaro responde a crimes pesadíssimos. O tentativa de golpe de Estado, o organização criminosa armada, o abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o danos ao patrimônio público, o atentado contra patrimônio tombado. É um pacote de acusações montado para tornar a pena o mais alta possível. E claro, tudo isso reforça o discurso de que não foi apenas um protesto ou manifestações descontroladas em 8 de janeiro, mas sim uma tentativa orquestrada de derrubar o sistema. Contexto político. Enquanto o STF avança para condenar Bolsonaro, no Congresso cresce a movimentação para aprovar a anistia dos presos do 8 de janeiro. O deputado Zucco disse que já tem mais de 300 votos para pautar o tema. Ou seja, temos um embate aberto. De um lado, o Supremo tentando enterrar Bolsonaro politicamente. Do outro, o Legislativo se organizando para aliviar as penas e proteger milhares de pessoas que muitos consideram injustiçadas. E esse conflito entre judiciário e legislativo pode ser a chave para o futuro do Brasil nos próximos meses. O que vimos hoje foi Alexandre de Moraes deixando claro que vai até o fim contra Jair Bolsonaro. O julgamento está só começando, mas a direção já está dada. Agora eu quero saber de você. Acredita que o STF vai realmente mandar Bolsonaro para a cadeia? Ou acha que o Congresso pode virar esse jogo com a anistia e manter viva a força da direita? Comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo e vamos juntos acompanhar cada passo desse julgamento histórico.